inscrição, também de colocar o alerta e, sobretudo, clicar no joinha aí para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas. Hoje é domingo. Não se esqueça que o domingo, embora seja o primeiro domingo da quaresma, não é um dia penitencial. Então hoje não é dia de fazer jejum, de fazer abstinência. Hoje é um dia festivo. O domingo sempre nos leva a comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus deste primeiro domingo da quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, a palavra de Deus do Evangelho de hoje de São Marcos é bem curtinha, embora nós tenhamos conhecimento do texto mais alongado, com mais detalhes em São Lucas e em São Mateus, né? Contudo, não nos atrapalha a perceber aqui o sentido que esse texto bíblico vem nos trazer, né? 2 pontos Marcos deixa bem claro aqui. Jesus, que vai para o deserto e vence a tentação do mal, e depois o convite para que todos convertam-se e creiam no Evangelho. Seguindo Jesus, também nós, para combater o espírito do mal, entramos espiritualmente no deserto da quaresma. Esse tempo que se abre para nós é um deserto espiritual para que a gente siga Jesus e, através da penitência, das mortificações, a gente vença a força do mal. Nosso Senhor, padecendo as tentações, se permitiu a isso e aceitou. Para quê? Para servir de exemplo para nós, para nos ajudar e para nos instruir com este exemplo, para que a gente não desanime. Ele venceu, nós também poderemos vencer. Jesus permite que o demônio possa agir. Agir para quê? Para dar para nós o exemplo de que com humildade e com o coração voltado para Deus, nós possamos vencer as tentações e os sofrimentos que temos. Bem, é interessante observar isso. Jesus foi tentado por Satanás, mas não foi vencido. Assim Jesus nos ensina que as tentações, as realidades difíceis, elas vão se apresentar para a nossa vida. Basicamente, o mundo nos propõe muitas coisas diferentes do Evangelho. Interiormente, nós mesmos, a nossa carne, ou seja, essa alma nossa marcada pelo veneno do pecado, nos propõe muito distanciamento do propósito de Deus. E até Satanás também muitas vezes age direta ou indiretamente para nos tirar. Mas Jesus venceu a tentação. Humanamente é possível que a gente vença. E o Evangelho vem nos trazer justamente esse caminho da vitória sobre o mal. O demônio, devemos estar atentos a isso. O demônio, ele conhece o mercado, e ele, como um bom vendedor, ele vai oferecer sempre aquilo que está nos nossos desejos, que vai cair bem para nós, não é? Aí que são as provações. Ele sempre vai nos oferecer isso. E mesmo que na realidade aquilo não seja bom, vai estar embrulhado para nós num pacote maravilhoso, né? Nós sabemos da tentação aqui,
Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Joga-te debaixo para si, porque Deus vai mandar seus anjos para te buscar, para te pegar, né? Olha, tudo isso aqui pode ser seu. Então, o demônio, ele conhece o mercado, guarde isso, né? E ele vai querer sempre oferecer o que você acha que precisa, o que vai acalentar, o que vai a favor dos seus desejos. Mas não se engane, é tudo mentira. É um pacote atraente, porque ele aproveita as suas necessidades e fraquezas. Mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? Rejeitar isto é o caminho que Jesus nos ensina. Pode ser atraente, pode ser interessante, mas não combina com o projeto de Deus. E o demônio, não se esqueça, o demônio sempre promete mais do que ele pode dar. Você acha que o demônio podia dar todos os reinos da terra para Jesus? Claro que não. Pois é, você acha que o demônio pode dar realmente e vai querer dar o que você precisa? Não. Ele só te engana, ele só nos engana para nos atrair ao seu propósito. O demônio se vence, como Jesus ensina aqui, no deserto, ou seja, no retirar-se, na intimidade com Deus, na oração, na mortificação, o jejum e outras práticas penitenciais, na vigilância, né? Na vigilância, porque ele vai e volta, tenta várias vezes. Oração, mortificação, vigilância. A isso nós podemos acrescentar humildade, caridade, né? Humildade e caridade. Pois bem, aí logo depois de ser tentado e vencer a tentação, nosso Senhor, diz o evangelista Marcos, começa o anúncio do evangelho com a frase: o tempo se completou, porque Jesus chegou para a humanidade, ele está no meio de nós. O reino está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Duas coisas muito importantes: conversão e fé. De que é que nós precisamos converter? Às vezes a gente acha que tem fé, que a gente vai à igreja, que a gente reza, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas dentro de nós existe um turbilhão de maldade, existe o veneno do pecado que supita e grita em nós. Então nós precisamos de conversão. Nós precisamos de converter ao outro, a fraternidade, o preocupar-se com o outro, com o necessitado. Nós precisamos de nos converter em relação à nossa vivência da doutrina do Evangelho. Nós precisamos crer não só que Jesus existe, mas crer verdadeiramente naquilo que Ele falou, naquilo que Ele ensinou. Em suma, converter-se e crer no Evangelho é um convite para que através da fé nós possamos orientar bem os nossos pensamentos, as nossas obras para a Deus, né? Este é o propósito, é o convite, é o caminho que Jesus nos apresenta. Muito bem, vamos também à nossa academia espiritual. Primeiro gesto, primeiro exercício, alongamento. Invoque o Espírito Santo, peça seus dons, peça sabedoria, peça o discernimento, peça a fortaleza. Pela fortaleza nós poderemos combater as tentações do mal. Depois, reze com o coração, devagar, com poesia, com a alma. Reze o Salmo 24, 25, que é o Salmo da liturgia deste domingo. Agora, para aquecer mais, para a gente dar conta dos treinos, faça aí uma lista de algumas tentações, de alguns combates, de algumas lutas que
que você está passando. É bom fazer essa lista como um exame de consciência. Agora não é um exame de consciência, mas uma lista. Olha, eu estou sendo tentado, eu estou sendo combatido nisso, nisso, nisso e nisso. Né? Sem muita preocupação detalhada em ser preciso, mas aquilo que vem ao coração e à mente. E como treinamento, um exercício aí mais forte. Ao final de nessa lista de cada item que você vai colocar das tentações, primeiro você coloca aí na hora do treinamento, você vai lá de novo naquela lista, rever a lista e vai escrever assim: coragem, eu venci o mundo. Mas escreva em cada item. É Jesus que está dizendo para você: coragem, eu venci o mundo. Depois, finalize recordando uma grande vitória que você teve na vida, alcançada pelo poder e pela misericórdia de Deus. Dê glória a Deus, agradeça ao Senhor. Tenha um domingo abençoado. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e lhe dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.